Amém. Glórias ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia no texto de Mateus, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 21 em diante. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo 21. Mesmo assentado, meu irmão, minha irmã, mas com reverência à palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença nesta noite. E queremos clamar, Deus, para que o Teu Espírito Santo, que tem habitado em nosso meio, tem falado aos nossos corações, continue agora na leitura da Tua Palavra, Senhor, a nos inspirar, a nos motivar, a nos ensinar, Deus, para que possamos entender qual é a Tua boa vontade para as nossas vidas, Senhor. Deus, nós declaramos que neste lugar só o Teu Espírito Santo tem autoridade sobre as nossas vidas, Senhor. Tudo aquilo que não venha de Ti, seja do nosso eu, seja da ordem do inimigo, nós repreendemos e rejeitamos em nome de Jesus, Senhor. Para que apenas o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, para que apenas o Teu Espírito Santo possa mover as nossas vidas, para que apenas o Teu Espírito Santo possa ser aquele que nos direcionará na caminhada, Senhor. Faça conforme Tu queres, Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu considero esse texto muito importante na Bíblia. E um dos textos que mexem muito com o meu coração e um pouco do que a gente entende como vontade de Deus. Se você olhar e retornar alguns capítulos na Bíblia e ver o primeiro envio que Jesus faz aos seus discípulos, os 70 discípulos, você vai ver que Jesus envia os seus discípulos somente à casa de Israel. Eles tinham ordens expressas para irem à casa de Israel. E quando a gente vê a grande comissão no final do Evangelho de Mateus, você vai ver que Jesus amplia isso para todas as nações, todos os povos, todas as criaturas. E segundo os estudos e a visão que eu tenho da Bíblia, esse texto é o texto em que a visão dos discípulos é mudada por Jesus, porque o povo judeu era um povo exclusivista, se reconheciam como povo de Deus, e só neles haveria salvação, e a salvação seria só para eles. E esse texto com essa mulher cananeia, onde Jesus reconhece a fé dela, é um texto que faz com que os apóstolos, os discípulos de Jesus, possam olhar para os gentios, para os outros povos, com um olhar diferente daquele olhar que eles tinham até então, para que a salvação que foi operada através de Jesus pudesse alcançar essas vidas. Mas eu queria pensar um pouquinho em como Deus age nas nossas vidas. Como é o mover do Senhor. Porque nós vemos aqui relatado um grande milagre. É uma coisa que eu tenho refletido muito nesses últimos dias, sobre o agir de Deus na humanidade. E aí, se a gente for voltar lá para o início da Bíblia, no primeiro relato que nós encontramos do agir de Deus na humanidade, nós vamos voltar lá para Gênesis. E você vai perceber, meu irmão, minha irmã, que
primeiro versículo vai dizer assim: a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, Deus cria a terra, cria toda a humanidade, tudo que nós temos na terra a partir do nada. Ou seja, o primeiro relato que nós encontramos do mover de Deus na Bíblia é através do sobrenatural de Deus. Porque eu não consigo enxergar isso como natural. Alguém que pega algo sem forma, vazio, e transforma no que nós temos hoje. Alguém que sai do nada, e creio que Deus é muito criativo, porque se a gente for pegar na humanidade, ninguém é igual a ninguém. O número de animais, espécies de vegetais, cada função que cada uma delas tem, você percebe que tudo isso, só alguém que age na esfera do sobrenatural é que conseguiria fazer tudo isso de uma maneira tão perfeita como Deus fez. Os que estudam na área de ecologia vão perceber que cada ecossistema ele é integrado e é interdependente. Você não consegue ter uma planta sozinha, um animal sozinho. Ele tem toda uma dependência daquilo que está ao seu redor para poder sobreviver. E nós também somos assim. Nós somos dependentes uns dos outros. Nós não conseguimos viver como na Idade Média acontecia muito os ermitões, aquela pessoa que vai, se separa de todo o convívio social para estar sozinho. A gente não consegue, porque Deus nos criou para sermos dependentes uns dos outros. Mas Deus faz isso de uma forma sobrenatural. Ou seja, o agir de Deus é sobrenatural na sua essência. Só que Deus cria o homem. E o homem, ele cria para governar aquilo que ele fez no natural. Governar a humanidade. E aí ele vai dizer, governar o mundo, quando ele diz que o homem estaria nomeando as espécies que Deus criou. E aí Deus começa a agir e falar com o homem através do natural. Porque nós somos pequenos demais, nós somos limitados demais para entendermos toda a dimensão do sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Então Deus começa a falar numa linguagem que o homem possa entender, ou seja, ele se limita para poder ouvir a voz de Deus. E se você for ver lá em Gênesis, lá no capítulo 3, no versículo 8, você vai ver que homem e mulher ouvem a voz de Deus. Ou seja, Deus se coloca como uma voz para que o homem possa entender. Aquele que é sobrenatural, aquele que é todo-poderoso, se limita e se comunica conosco de uma forma que nós podemos entender. Só que aí nós chegamos em Jesus Cristo, que é o único homem que vive a essência do natural e do sobrenatural. Ou seja, Jesus é 100% homem e 100% Deus. E esse homem, quando encontra no nosso texto essa mulher, que com certeza ouviu falar sobre Jesus, sobre as manifestações do sobrenatural de Jesus, quando Jesus curava os enfermos, quando Jesus multiplicava o pão, e por tudo aquilo que Jesus fez, que os evangelhos não registraram, ela vai até a presença de Jesus, buscando algo, mas crendo em Jesus, eu creio, como até aquele momento ninguém havia feito. Aquela mulher, quando chega na presença de Jesus, ela tinha certeza de que Jesus poderia fazer algo por ela, poderia transformar a vida da filha dela. E a primeira coisa que a primeira característica dessa mulher que me chama a atenção é que ela era cananeia. Era alguém que tecnicamente não poderia ter acesso a Jesus Cristo, e a gente já tratou isso um pouco na introdução, mas aquela mulher, ela simplesmente era ignorada pelas pessoas que estavam à volta. Tanto é que os discípulos chegam para Jesus e dizem: despede aquela mulher, dá um basta para ela, chega para ela e fala assim: olha, eu não vou te atender, eu não vou te dar atenção, eu não vou olhar para você. Mas aquela mulher, que eu tenho certeza que foi usada por Deus para quebrar um paradigma na vida dos discípulos,
aquela mulher recebe a atenção de Jesus. E quando Jesus olha para ela, quando Jesus dá a atenção a ela, ela está clamando por socorro. Ela está clamando pela ajuda de Jesus. Ela clama pela compaixão de Jesus. Me chama muito a atenção esse clamor dessa mulher, por essa compaixão. Porque quando a gente percebe o olhar de Jesus para a humanidade, é um olhar de compaixão. E aquela mulher que até aquele momento era um estranho para o grupo dos apóstolos, dos discípulos, ela reconhece em Jesus a essência do seu olhar para a humanidade. E quando ela reconhece essa essência desse olhar, ela clama pela compaixão de Jesus. De um Deus que pode fazer o sobrenatural se mover e se concretizar no mundo natural. Quantas vezes nós não nos colocamos diante do Senhor, clamando pela compaixão dEle? Quantas vezes nós não estamos diante de Deus dizendo assim: Deus, tem compaixão de mim. Senhor, socorre. Nós vemos no início do culto o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, Criador dos céus e da terra. Depois vai dizer que não dormita nem dorme, guarda de Israel. Deus é um Deus que não dorme. Deus é um Deus que ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, ouve o nosso pedido por compaixão. Mas a grande questão e eu penso que das vezes em que nós nos colocamos diante do Senhor, e eu confesso para os irmãos que eu tenho essa tendência, creio que com você é diferente. Eu oro, eu coloco para Deus uma situação e eu começo a dizer assim: bom, Deus podia fazer desse jeito, Deus podia fazer desse jeito. Eu começo a pensar nas possibilidades onde Deus poderia agir. Claro que você não pensa assim, só eu. Tenho certeza disso, né? E aí quando começa alguma coisa se movimenta ao meu redor, diante daquela possibilidade que eu coloquei diante de Deus, eu já começo a olhar assim: Deus vai agir, Deus vai fazer, e vai acontecer. E aí não acontece. Aí eu falo assim: então tá bom, Deus, eu tenho mais 99 possibilidades para o Senhor, a 100ª não deu, então vamos das 99. Só que um Deus que é sobrenatural, um Deus que age infinitamente mais, de uma forma que nós não podemos concebê-lo. Esse Deus nos surpreende, sempre. Esse Deus move de maneiras que nós não conseguimos entender. E é interessante que a terceira característica dessa mulher vem muito nesse sentido. Ela não desistiu. Vocês já se imaginaram no lugar dessa mulher? Tentando chegar até Jesus, e aqueles que estavam mais próximos de Jesus dizendo assim: Jesus, despede essa mulher, manda ela embora, não atende ela, nem olha para ela, Jesus. E aquela mulher, ela não desiste. Eu creio que a resistência que essa mulher encontrou para aquela época era muito grande, porque ela era mulher, ela não poderia se dirigir a algum outro homem que não fosse seu esposo, e se ela tinha uma filha, provavelmente ela era casada. Aquela mulher se expõe a ser apedrejada, quando toca em outro homem no meio da multidão, não tem como você não tocar outra pessoa.
Aquela mulher enfrenta os preconceitos, enfrenta todas as barreiras, e quando ela consegue chegar perto de Jesus, eu imagino assim, ela assim, cheguei, agora ele vai olhar para mim. Olha que ela clama por Jesus, aquele que está do lado dela diz assim, ó, não olha não, Jesus, deixa ela. Eu quero dizer para você que nem sempre, quando nós encontramos algum tipo de resistência nas nossas vidas, isso vem do inimigo. Nem sempre vem de nós. Algumas vezes Deus está colocando isso para nos ensinar a sermos perseverantes naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nos dias de hoje, a perseverança é algo que nós temos que exercitar e muito. É interessante, e se a gente for refletir um pouco, os mais antigos, os mais experientes, talvez até aqueles nas gerações anteriores à minha, a pessoa encontrava um emprego, começava lá com, 12, 13, 14 anos, naquela época os adolescentes trabalhavam também, e a pessoa se aposentava naquele emprego. Quantos de nós não temos histórias nas nossas famílias de alguém que entrou numa empresa e trabalhou 30 anos naquela empresa até conquistar a sua aposentadoria? Na minha época, em que eu estava no mercado de trabalho, no mercado de trabalho privado, hoje eu trabalho na obra do Senhor, o tempo médio que uma pessoa permanecia na empresa era de 5 anos. Nos dias de hoje, e conversando com alguns jovens, não aqui da igreja, mas de outros lugares, se passa um ano, a pessoa não tem uma promoção, não tem uma mudança no seu trabalho, ou um novo objetivo, um novo foco não é apresentado para essa pessoa, a pessoa entra em crise, porque falta perseverança, falta entender que às vezes nós temos que enfrentar as resistências, temos que enfrentar as barreiras que se opõem, para que possamos experimentar aquilo que Deus tem. E eu quero dizer para você que aquela mulher não desiste, mas mais do que isso, aquela mulher, ela tem algo reconhecido, uma característica dela reconhecida por Jesus, que marca muito a minha vida. Que Jesus diz para ela: ó mulher, grande é a tua fé. Eu queria me deter um pouco mais sobre essa quarta característica dessa mulher e perguntar para você, se você pudesse medir o tamanho da sua fé, qual seria o tamanho dela? Até que ponto você acredita que Deus é capaz de transformar a situação em que você tem experimentado? Mas pastor, eu já estou vivendo e está tudo muito bem, está tudo muito ótimo na minha vida, estou num verdadeiro céu de brigadeiro, não tem uma nuvem, não tem uma turbulência. Mas será que Deus não pode fazer algo melhor na sua vida? Será que Deus não pode trazer algo novo na sua vida? Será que de repente aquilo que você tem enfrentado, Deus não está testando a sua perseverança, não está testando a sua fé, para que você possa entender o tamanho do Deus a quem você serve? Sabe, quando eu penso na criação da humanidade, Deus não nos criou para controlar o que acontece à nossa volta. Deus não nos criou para julgar o que acontece à nossa volta. Deus não nos criou para discernirmos entre o bem e o mal. Deus nos criou para termos relacionamento com Ele. Deus nos criou para termos intimidade com Ele. Deus nos criou porque Ele nos queria próximos dEle. Deus nos criou porque Ele tem em nós pessoas muito amadas e nos ama tanto, a tal ponto que enviou Jesus Cristo para pagar o preço dos nossos pecados. A condenação que estava sobre nós, ela foi transferida para Jesus Cristo na cruz do Calvário. E esse Deus, ainda assim, nos respeita.
quando queremos controlar o que acontece ao nosso redor, quando queremos julgar aquilo que acontece ao nosso redor, quando queremos discernir naquilo que é bom, naquilo que é mal para nós. Mas pastor, o senhor está dizendo que eu não posso fazer isso? Estou dizendo para você que você tem que ser dependente de Deus. Eu estou dizendo que você tem que crer num Deus que pode te direcionar. Eu estou dizendo que você tem que buscar no Senhor um Deus que te mostre o que é certo e o que é errado. Um Deus que controle a sua vida. Um Deus que faça o julgamento por você, que faça justiça na sua vida. Não a sua justiça ou a minha justiça. Porque por mais correto que nós sejamos, eu acredito na sua correção, acredito na sua boa índole, acredito nos seus princípios cristãos, nós somos falhos. Nós somos pessoas naturais. E Deus é sobrenatural. Deus vai muito além do que nós podemos ser. Deus nos criou para comunhão. Deus descia todos os dias no final da tarde para conversar com a sua criação, com Adão e Eva. Só que com o pecado nós limitamos a Deus. Com o pecado nós perdemos o agir de Deus da forma como Ele tinha previsto no Éden. E agora nós precisamos ir ao encontro de Deus. Nós precisamos abrir as nossas vidas a Deus para que Ele possa nos tocar. Quando nós não entendemos o mover sobrenatural de Deus, quando nós não entendemos esse nível de relacionamento que nós temos com Deus, eu penso que talvez nós estejamos nos alimentando simplesmente das migalhas que caem na mesa do Senhor. Quando na realidade Deus quer nos convidar para sentarmos à mesa dele, para desfrutarmos de algo muito bom, algo muito melhor. Mas pastor, quer dizer que Deus pode ter algo melhor para mim? Eu digo, com certeza, porque Deus sempre vai aumentando aquilo que Ele tem para nós. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o Senhor toca a nossa vida, mais o Senhor transforma as nossas vidas, mais santidade nós temos, mais comunhão com Ele nós temos, mais direcionamento dEle nas nossas vidas, mais abençoado nós seremos. Porque Deus é quem direciona, Deus é quem toma as decisões, e o Deus que nós cremos é perfeito. Nós precisamos, e aí talvez seja aquilo que Deus tem colocado no meu coração, e eu queria compartilhar com você nessa noite. Para sentarmos na mesa, nós precisaríamos experimentar com maior profundidade o mover do sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Sabe, gente, o que eu estou querendo dizer é deixar Deus fazer. Deixar Deus colocar. É deixar Deus direcionar. Surge algo que você não consegue explicar, antes de fazer qualquer coisa, pare e vai orar. Deixa Deus falar no seu coração, direcionar a sua vida. Deixa Deus tomar a sua vida em todos os seus aspectos, para que você possa experimentar aquilo que Deus tem para você. E às vezes aquilo que é sobrenatural para mim é tão natural para você. Porque quando eu falo do sobrenatural, eu não estou pensando de algo fantástico, do milagre, só isso. Isso pode acontecer. Mas o sobrenatural é quando você começa a tomar todas as suas decisões baseadas naquilo que o Senhor tem para você, e tudo começa a acontecer diante da vontade do Senhor. Se você enfrenta uma turbulência, Deus coloca no seu coração dizendo assim: olha, vai vir uma turbulência, mas fique em paz porque eu sou contigo. E você passa pela turbulência certo e certa de que o Senhor está te conduzindo para aquele lugar. Isso é sobrenatural. Isso é o cuidado de Deus na minha vida e na sua vida. Nós não
precisamos controlar nada, nós não precisamos tomar as decisões por nós mesmos, mas nós precisamos deixar Deus direcionar e guiar as nossas decisões, para que a decisão que você tome, que eu tome, seja aquela decisão que o Senhor tem para as nossas vidas. Isso é sobrenatural de Deus. Aquela mulher, quando chega na presença do Senhor, ela se põe buscando o mover do Senhor na vida dela. Ela abre mão da sua segurança para correr os riscos e se colocar na presença do Senhor, para experimentar aquilo que Deus tinha, ou aquilo que era angústia no coração dela. Ela pede compaixão de Deus. E é interessante que quando Jesus diz não para ela, aquela mulher não sai de lá reclamando. Aquela mulher não vira as costas para Jesus. Aquela mulher não vai procurar outro lugar. Aquela mulher, diz o texto bíblico, ela adora a Jesus. Isso me leva a concluir que a adoração move o coração de Deus. A adoração faz com que Deus venha ao nosso encontro e ponha sua mão sobre as nossas causas. A adoração gera o agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos do natural. Se nós não tivermos o natural nas nossas vidas, nós não vamos conseguir sobreviver. Mas, meu amado, minha amada, Deus é maior do que o natural. Deus é o Deus que liberta aquela menina que estava horrivelmente endemoniada. Deus é o Deus que cura. Deus é o Deus que coloca no seu coração a decisão que você precisa tomar. Deus é o Deus que, quando nós estamos angustiados no nosso quarto, Deus ouve a nossa oração, recolhe a nossa lágrima e diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus é um Deus que move o sobrenatural. Às vezes nós ficamos presos no agir natural de Deus. Nós ficamos simplesmente na esfera daquilo que conseguimos compreender. Só que a sabedoria de Deus, diz a Bíblia, que é loucura para os gentios. E às vezes a gente precisa entender essa dimensão do mover de Deus. E a minha pergunta para você nessa noite é: será que você não gostaria de experimentar uma dimensão do sobrenatural de Deus na sua vida? De algo que você não vai conseguir explicar? Quem sabe uma mudança de personalidade, de algo que você tem lutado, a santificação de um pecado na sua vida. Quem sabe uma decisão que você precisa tomar e você não sabe o que fazer. Quem sabe um milagre. Eu queria que você refletisse sobre isso. Vou pedir para o nosso Ministério de Louvor nos ajudar com um cântico. E a palavra de hoje não é uma palavra emocional, é uma palavra racional. Eu quero que você reflita sobre aquilo que o Senhor tem para você. Eu quero que você se coloque diante do Senhor e tome uma decisão. Se você quer experimentar algo sobrenatural de Deus na sua vida. Eu não vou te chamar ao altar, mas eu quero que você tenha esse voto com o Senhor. Assim como aquela mulher cananeia que chegou aos pés da presença de Jesus
e clamou pelo socorro, pela compaixão do Senhor, que adorou ao Senhor. Eu quero te convidar a fazer isso, você e Deus. Você não precisa de alguém para intermediar. Deus ouve a sua oração. Vamos nos colocar em pé.